Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Tu és o merecedor não somente desses aplausos, desse júbilo, Senhor, mas de toda a nossa adoração e o nosso louvor, de toda a nossa vida. Amém? Amém? Como o Luciano falou, tinha horário para começar. Como o pregador, o pregador voltou, o culto não tem fim, porque daí ele disse que o Espírito Santo continuava. Então agora o Espírito Santo continua a boa obra, que use a minha vida para trazer uma palavra para cada um de vocês. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: meu amado, vamos orar agora pelo pastor Mauro, para que ele deixe uma boa mensagem, de maneira rápida, e que grave nos nossos corações. Amém? Podeis assentar, amados. Graça e paz. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo. É com grande alegria que estamos aqui celebrando ao Senhor mais um dia na sua presença. Eu confesso que eu achei que a casa ia estar um pouco mais cheia. Ainda vejo algumas cadeiras vazias, Então queria dizer para você que está em casa, que estava com medo de vir e coisa, ainda tem lugar, pode vir. Venha com o celular ligado, assistindo, para não perder nenhum momento. Amém? Eu, enquanto estava ali sentado, ou melhor, louvando, do lado da Dimara, o Senhor me compungiu de amor, e a minha vontade era explodir em lágrimas, mas eu me segurei por um tempo. Mas eu queria dizer algo aqui que não está na ministração, e me perdoem, eu quero depois passar, a ministração é bastante longa, eu vou passar ela como se fosse quase que lendo, não vou entrar muito em trazer algumas exemplificações, porque a exemplificação já vai estar aqui. Mas enquanto via o Vini tocando, eu me segurei para não chorar, porque por um tempo ele pôde ficar lá em casa, lá em Brasília, e nós tivemos a grata satisfação de ter mais um filho por um tempo, e que perdurou depois, e a gente já tinha essa mesma percepção. Mas Vini foi, se eu nunca te falei isso, foi uma alegria e um prazer para mim e para minha família ter você lá em Brasília. O tempo que você passou conosco, nós amamos você. Você é um filho amado. Dá uma salva de palmas por mim. Então, amados, eu quero nessa noite compartilhar algo que tem tocado o meu coração. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tem me entristecido de igual forma, como disse a Ana quando leu a ministração, por causa que daí ela tem que ler a ministração antes, igualitariamente, não é? Não falo isso de algo pessoal, mas algo que tenho vivenciado todos os dias. Todos sabem que eu não sou muito de redes sociais, apesar de olhar elas, participar de algumas lives, colocar algumas ministrações. É o que eu falo para o pessoal: eu normalmente entro, coloco um versículo, coloco uma ministração ou devocional, e eu saio. Eu não gosto muito de estar fuçando nas redes sociais, mas eu sei que essa palavra
ela também vai chegar através das redes sociais às pessoas que estão nas suas casas. Deus vinha trabalhando algumas semanas, até compartilhei com o pastor Josué e com a pastora Genoveva, enquanto estávamos tendo um tempo juntos, uma outra palavra que Deus estava ministrando no meu coração. Mas de uns dias para cá, o Senhor deu uma reviravolta, e eu sei que aquela palavra, no momento certo, eu vou estar trazendo para vocês, mas o Senhor estava me falando, até por conversa com alguns irmãos, sobre esse tema. Eu vou fazer uma introdução um pouco longa, tá? Mas vocês vão entender o sentido das coisas, quem sabe, quando entrar na ministração propriamente dita. Então, ela não é uma introdução que está vinculada diretamente, mas ela está vinculada indiretamente. Léo, coloca para mim quem está lá. Fábio, coloca para mim 2 Coríntios 4, de 1 a 18. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade. Eu quero que você repita: verdade. Recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Olha para a pessoa que está do teu lado e repita para ela: vasos de barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Repita comigo: alcançando um número cada vez maior de pessoas. Por isso, não desanimamos. Não precisa mais repetir. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha para a pessoa que está ao teu lado de novo, para outra pessoa, não para aquela mesma, e diga assim com ela: pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém?
Eu quero fazer um agradecimento especial aqui. Eu sei que essa pessoa não está me assistindo, quem sabe ela vai assistir depois, porque ela deve estar ministrando lá em Brasília, na sua igreja. Mas eu quero agradecer, fazer um agradecimento a um amigo, um grande amigo, chamado Luiz Lima, de uma igreja que nós aliançamos o coração, pode-se dizer, lá em Brasília. Um grande irmão que o Senhor me deu, bem como toda a sua família, a Bia, a Cris e a Ju. Luiz, eu sei que você vai assistir depois, vocês são excepcionais. Temos poucos amigos que nos veem como amigos, e não somente como pastores. Com certeza, existem muitos mais. Com lágrimas nos olhos escrevo isso e relembro desses amigos dos tempos difíceis. Isso não vale somente para os pastores, mas para as famílias pastorais. De ter amigos. As famílias pastorais precisam de amigos. Não somente de ovelhas, precisam de amigos. Escutem o que eu estou falando para vocês e guardem no coração. Todo mundo acha que somos super poderosos e por si só não precisamos de amigos para no ombro a ombro nos manter em pé. Parte dessa ministração surgiu de uma conversa com o pastor Luiz e uma ministração compartilhada entre nós. Enquanto eu preparava a ministração, o pastor Luiz me ligou e ele mandou uma mensagem de WhatsApp em áudio. E ele sempre diz na sua mensagem, mais ou menos assim: ô Mauro Alberto, como é que você está, Mauro Alberto? Você continua crente, Mauro Alberto? Olha lá, hein? É interessante, às vezes a gente dá risada com uma situação dessa, mas em muitos momentos é necessário para nós que estamos aqui no pastoreado, que estamos aqui cuidando das ovelhas, para nós que estamos às vezes ministrando aqui no púlpito, ter essas pessoas que fazem esses alertas para nós. Pastor Josué e pastora Genoveva, também nos momentos mais difíceis nossos, estavam presentes, e eu agradeço vocês imensamente. Como disse, poderia citar algumas outras pessoas, membros dessa casa e pastores. Deus foi bondoso conosco, né, amor? E tem sido bondoso. Estamos em reconstrução, ainda assim estamos, mas estamos dispostos e disponíveis a ela. Você se pergunta, mas pastor, fica abatido, fica desanimado? Nós acabamos de ler no texto de Paulo, que sim. Pastor se abate e fica triste? Também, só na segunda. Mas pastor, como assim? Pastor também cai? Cai, pastor cai sim. E eu posso citar vários casos para vocês, claro que não de púlpito, né? Mas eu vou colocar de púlpito daqui a pouco. Se não tiver humildade e reconhecer a dependência do Espírito Santo, e depender da oração de cada um dos santos que aqui se encontra, ou que se encontra nas suas casas, ele cai, corre sério risco de cair. Paulo fala sobre isso no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, ele relata as lutas constantes, as tribulações que passava, e por causa da dependência de Deus, e das orações dos santos, é que ele se mantinha em pé. Então digo, cai sim, não cai somente no pecado sexual, mas no engano do seu autoconhecimento, da prepotência, do egoísmo, do orgulho, da arrogância e da falta de temor. E poderia citar vários e vários pastores, como disse, de perto e de longe. Sabemos que pecado é saber que tem que se fazer a coisa certa da maneira certa, mas ainda assim escolhe-se a maneira errada. Repito, sabemos que pecado é saber que tem que fazer a coisa certa de maneira certa, mas ainda assim
escolhe-se a maneira errada a se fazer. É desviar-se do que Deus nos orienta a fazer e escolher fazer aquilo que achamos que é certo, independente ou não, se é ou não. Mas a glória de Deus, na glória de Deus a solução para os que caíram, que erraram, pedir perdão à igreja ferida e se arrepender, sabendo que o processo de cura e restauração pode ser longo, doloroso, mas que precisa ser feito. Léo, pode colocar o vídeo da música norte-americana. Essa semana estava no YouTube ouvindo música. Só coloca o vídeo, não precisa nem aumentar muito o volume não, só bem de fundo. E eu gosto muito de escutar aquelas músicas americanas que tem estilo meio cowboy, né? Muito gostosas. E ele explodiu, a ponto de Billy Graham perguntar para Billy Graham: quem é o maior homem? O senhor é o maior homem de Deus na atualidade? Ele disse assim: falem com Jimmy Swaggart. Falem com Jimmy Swaggart. Esse homem caiu em adultério, foi pego em adultério, e nessa música ele aparece. E eu estou falando disso porque no meio da música, quando ele está lá por 6 minutos e 20 mais ou menos, ele aparece falando. E quando eu olhei, eu logo reconheci Jimmy Swaggart. Eu era pequenininho quando ele pregava na televisão, preto e branco ainda. Ele passou por longos anos de tratamento, após confessar à igreja e pedir perdão pelos seus erros e pecados. E nessa música, a letra dela diz assim: eu conheço um homem que pode. Eu conheço um homem que pode. Jimmy Swaggart era pastor numa igreja de mais ou menos 7.000 membros, em Baton Rouge, Louisiana. E ele chega, depois de descoberto o seu adultério, ele chega diante da igreja e ele usa essas palavras: pequei contra vocês e eu imploro o seu perdão. Eu não pretendo de forma alguma encobrir o meu pecado ou chamá-lo de um erro. Disse aos chocados membros do seu centro de culto da família. E virando-se para sua esposa Frances, ele disse: pequei contra ti e eu imploro o teu perdão. Para mim, essa é uma das expressões mais fortes que tem de uma pessoa quando realmente ela quer ser restaurada dos seus erros, dos seus pecados. E ver Jimmy Swaggart ministrando novamente, mesmo que poucas palavras, porque depois ele introduz outra pessoa para o louvor de novo, é tremendo. A música diz assim: eu não consigo tirar um coração partido, faça de novo, mas eu conheço um homem que pode. Eu não consigo tirar uma alma doente do pecado, tornando-a branca como a neve, mas eu conheço um homem que pode. Alguns o chamam de Salvador, o Redentor de todos os homens. Eu o chamo de Jesus, pois ele é meu amigo mais querido. Se você sentir que ninguém te ama e sua vida está fora de controle, eu conheço um homem que pode. Eu não consigo andar sobre a água, acalmar o mar escuro e furioso, mas eu conheço um homem que pode. Eu não posso fazer com que os olhos cegos se abram, ou faça o coxo andar de novo, mas eu conheço um homem que pode.
E eles chamam de Salvador, o Redentor de todos os homens. Mas eu chamo de Jesus, o meu amigo mais querido. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Isso é tremendo, saber que nós temos. Isso é tremendo, saber que nós temos. Pode ir, vamos deixar rodando lá até vocês verem quem é Jimmy Swaggart. É gostoso saber que nós temos para onde correr, para onde nos guiar. Mas às vezes somos iludidos, somos ludibriados por algumas coisas. E eu não falo, entendam bem o que eu vou falar, não estou falando mal da pessoa. Eu acho que a pessoa precisa rever seus conceitos e valores para que ela possa voltar atrás e, assim como Jimmy Swaggart, possa se arrepender, pedir perdão e ajustar os seus passos. Essa semana, muitos seguidores de um grande pastor renomado no Brasil e fora do Brasil foram pegos de surpresa. Eu não podia deixar de falar disso, por isso estou dizendo que essa não é a ministração. Eu não podia deixar de falar nisso. Foram pegos de surpresa com as declarações dele sobre a necessidade de uma atualização da Bíblia. Eu não quero me estender nisso, mas deixo claro algumas coisas para vocês. E eu vou ler em alguns textos. Apocalipse 22, 18 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas nesse livro. 1 Coríntios 4, 6 diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 12, eu vou ler alguns versículos só, não todos. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho. Mais à frente um pouco: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? E essa é uma das grandes falhas. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. A Bíblia, ela não precisa de atualização. Ela nos atualiza todos os dias. Billy Graham dizia assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Não estou aqui para, como disse, não estou aqui para julgar esse pastor e nenhum outro pastor ou qualquer outra pessoa, mas estou aqui para dizer que conheço alguém que pode curar, sarar, restaurar a aliança de cada um com Ele novamente. E esse homem chama-se Jesus. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Jesus pode todas as coisas e Ele pode restaurar. O mais terrível caído, Ele pode restaurar. Amém? Dá mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Como eu disse, a ministração não era essa, mas eu tinha que trazer algo, porque eu vejo que a igreja às vezes começa a buscar algumas coisas em homens, e esses homens são falhos. E às vezes eles fazem declarações para querer agradar uma determinada quantidade de pessoas, ou de determinado nicho da sociedade. E quando eles começam a falar, às vezes eles podem cair em erros. Eu creio que esse homem caiu em um erro,
Tanto que ele já comentou algumas coisas que ele não queria falar bem aquilo, mas o problema é que a palavra falada, depois que sai da nossa boca para recolher, ela fica muito difícil. É só com arrependimento, é só se declarando arrependido do que faz e mudar a situação. Mas tudo isso, como eu disse, foi somente a introdução. A mensagem principal está em algo não tão atual, ou melhor, antigo, mas atual. Mas que todos os dias, antigo, mas que todos os dias, no meio do povo, e pasmem, no meio do povo de Deus, acontece. Eu queria falar um pouco sobre a mentira. Nós estamos aí numa investida de STF, de Câmara dos Deputados, de redes sociais, de televisão, contra as fake news. O que são as fake news se não são verdadeiramente mentiras, que são lançadas e colocadas para o povo, e aquele que recebe por não conhecimento, às vezes a torna como verdade. Mas o homem, ele já vive nessa mentira desde lá do Éden, desde lá da criação. Esse foi o ponto principal, a mentira. A mentira é o oposto da verdade. A verdade é a proteção divina para o ser humano, descrita na armadura de Deus, em Efésios 6, acessório que é indispensável aos judeus. É uma garantia de mobilidade, e quem tem mobilidade tem liberdade. É ou não é? Quem consegue andar, caminhar, tem liberdade, e goza com isso de confiabilidade. A verdade, pessoal, ela não é somente a verdade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. Tanto que ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira, por outro lado, podemos ver nela algo muito espiritual, diferente do que muitas pessoas acham. Ela é muito mais espiritual do que pensamos. 1 Reis 22 diz assim: e disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. A mentira, ela tem um pai. Esse pai é o diabo. E não adianta querer às vezes dar um nomezinho bonitinho. É o próprio diabo, o pai da mentira, descrito na própria palavra de Deus. A especialidade do diabo é gerar a mentira. E escutem isso que eu vou falar. A especialidade do diabo é gerar a mentira, usando como útero o ser humano. O diabo, a especialidade do diabo é gerar a mentira, usando como útero o ser humano. O diabo lança a sua semente na mente do ser humano por meio dos próprios sentidos dele, que o direcionam ao lugar aonde ele é fertilizado, a mentira é fertilizada, no coração. Entra pelos sentidos, nossos sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. Quem pegou Covid se liberou de 2, daí assim já não consegue fazer errado, porque não sente nem paladar e não sente nem olfato. Então já está liberado nesses casos, não vai acontecer. E ela vai diretamente ao coração, e ali no coração acontecem todos os desenrolares da mentira, para que ela muitas vezes seja usada como um argumento para cada um de nós. Ali também no coração é adicionado o medo,
a soberba e outros ingredientes que gerarão a mais linda e destruidora mentira. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente, eu estou lendo eu pensei que eles iam colocar, mas eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, tá? O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Somente o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um uma justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A semente da mentira, ela pode vir maquiada muitas vezes de uma meia verdade. E algumas pessoas sabem que eu gosto de perguntar de vez em quando para elas: o que é para você uma meia verdade? E às vezes alguns enrolam e coisa, e será que é uma mentira disfarçada? Não, é uma mentira disfarçada. É uma mentira, não, é mentira. Meia verdade é mentira. Ou com distorções, às vezes a mentira vem com distorções do que é a realidade. Duplo sentido. Pode ser uma verdade tomada de questionamentos, pode ainda ser um desafio, ou pode ser ainda uma análise superficial de alguns eventos, alguns eventos. O papel da dúvida é promover a incredulidade, e por isso gera dentro do nosso coração tudo isso. Para isso, o diabo leva as coisas espirituais para se confundir com as naturais e até carnais. Usa a própria palavra de Deus para se opor a Deus, para mentir, ou para levar a pessoa a mentir. Usa a própria palavra de Deus para as pessoas mentirem, ou para que sejam usadas para outras pessoas mentirem. Vocês estão entendendo e fazendo a ligação do que eu falei lá no começo? O alvo sempre será colocar Deus como mentiroso e falso, e ele sair de bem bom, da pessoa mais certinha e verdadeira do mundo. Esse é o papel do diabo. Fazer as pessoas duvidarem do caráter de Deus é o seu papel. Ele quer fazer isso. Assim elas se afastarão da verdade. Quando eu duvido de Deus, eu me rebelo contra Deus. Contudo, tenho temor de assumir minha indignação com um ser todo-poderoso. Aí eu aceito a sugestão do diabo de culpar às vezes as pessoas, culpar a igreja. Quando foi lançado no coração, eu não tenho como culpar Deus, porque Deus é todo-poderoso, porque o Espírito Santo conhece todas as coisas. Então quem eu culpo? As pessoas que estão ao meu lado. E se eu estou num ambiente de igreja, eu tendo a culpar a igreja. Cuidado, cuidado. Fazer as pessoas duvidarem do caráter de Deus é a grande chave de Satanás. É a grande chave que os afasta da verdade. Mentira destrói relacionamentos. Lembra no jardim do Éden? Quem sabe um maior relacionamento foi destruído ali, com uma mentira.
O salmista profetiza e revela que mentirosos não permanecem na presença de Deus. Salmo 101, 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Uau! Aí você se pergunta por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se firmar na presença de Deus. Porque muitas vezes ainda a mentira impera nas suas vidas. E como a mentira impera nas suas vidas, elas não têm como permanecer na presença de Deus. É mais fácil fugir, é mais fácil culpar outros, é mais fácil sair. João esclarece: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Não é comunhão, é apenas prática religiosa, religiosidade sem efeito, que muitos hoje em dia estão vivendo. Uma grande mentira. Estar dentro da igreja, estar dentro de um ambiente eclesial, estar no meio de uma comunidade, não te faz um participante e um integrante daquilo na realidade, mas te faz quando o coração e a tua mente temem ao Senhor, e aí você sabe que o teu irmão também está fazendo a mesma coisa, porque a verdade impera em você e o teu irmão está fazendo a mesma coisa. Nós precisamos ser igrejas, nós precisamos ser pessoas que falam a verdade. Assim os nossos relacionamentos cada dia mais ficarão mais fortes e sólidos. E digo mais, gostosos, para a gente desfrutar. Porque muitas vezes nós somos separados de relacionamentos por causa de mentiras ou meias verdades. Mentira destrói casamentos, famílias, sociedades, empresas, igrejas, amizades, líderes, governos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso acontece muito no nosso meio, infelizmente. Muitas vezes mentindo uns para os outros e até mesmo para Deus. Brasília, nós moramos em Brasília 5 anos. E eu tenho uma coisa comigo. E quem me conhece sabe muito bem, eu sou chato com a questão de horário. Brasília, o pessoal não chegava no horário, nas celebrações. Chegava meia dúzia de gato pingado, ou meia dúzia de pessoas, perdão pelo gato pingado, chegava meia dúzia de pessoas, e o restante ia chegando, à medida que a celebração ia acontecendo, elas iam chegando. E depois perguntava: ô meu irmão, aconteceu alguma coisa? Não, fiquei preso no trânsito, pastor. Mas essa é a maior desculpa que existe em Brasília, por ser uma cidade grande, o trânsito ser conturbado. É a coisa que eles mais usam. Eles usam no trabalho, eles usam nos encontros, eles usam quando vão tomar café com as pessoas, eles usam de qualquer forma. Nem tem cruzamento. Não, lá em Águas Claras tem, né? Amados, isso é uma falha no caráter. Isso é mentira propriamente dita. Quando eu falo que estou em tal lugar, eu tenho que estar em tal lugar. Quando eu falo que eu vou chegar às 8 horas, eu tenho que estar às 8 horas. Show ou faça sol. Se você tiver um erro ali de 10 minutinhos aí, ainda se perdoa. Mas chega e diz: olha pastor, me atrasei. Olha meu amado, meu querido amigo, atrasei. Me envolvi lá em casa e quando eu vi, atrasei. Fala a verdade. Fala a verdade para sua esposa. Quando você está em tal lugar, diga: estou em tal lugar. A mesma coisa para a esposa. Quando você estiver no salão,
E se você acha que ele vai ficar bravo com você porque você está no salão, fala para ele: estou no salão. Porque se você falar outra coisa, você vai estar mentindo. E o pai da mentira é o diabo. E o filho da mentira é aquele que mentiu. Interessante que essa ministração começou a vir no meu coração por uma coisa que não estava totalmente direcionado a isso. Por isso que eu falei que o pastor Luiz foi uma ferramenta de Deus para dar uma reviravolta e botar um centro nesse negócio. Deus usou a vida dele para dar um centro nesse negócio. Eu ia falar de uma grande mentira que nós estamos vivendo hoje em dia, e que, pasmem, meus amados, cristãos estão fazendo. Como que nós podemos admitir, festejar um Halloween, uma grande mentira para nós, o ocultismo, algo ligado ao ocultismo? Nós não podemos, meus amados. Nós estamos caindo nas ciladas do inimigo, nas ciladas do diabo. Ele mente, ele diz: não tem problema nenhum, pode fazer, é só brincadeira ou travessura. E quando você vê, você está envolvido com isso, e muitas vezes está colocando os teus filhos, para os pais, nisso. E o fundo disso está ligado ao ocultismo, a sacrifícios que eram feitos, e por isso criou-se esse evento. Nós temos tanto para celebrar, amados. Nós temos o dia 31 mesmo, a reforma protestante. Foi uma revolução para a nossa palavra. Foi uma revolução para as igrejas. Nós temos alguns ainda que celebram. E me perdoe, tá? Entendo bem o que eu vou falar. Que celebram ou que cultuam o dia de finados. O dia de finados não é só no dia de finados que nós temos que lembrar os entes queridos, mas é todos os dias. Eu não tenho que fazer daquele dia um dia especial para mim, eu tenho que fazer todos os dias. A pessoa que eu amava tem que ser lembrada todos os dias. Nós não podemos separar esse como um dia especial, só aquele dia. É até um desgosto. Quando eu morrer, eu vou avisar aqui, amor, grave lá. Quando eu morrer, não vão no dia de finados lá querer chorar as pitangas. Se tiver que chorar, chora antes. Se tiver que se alegrar, se alegra antes. Não tem nada, é agora, em vida. Como dizia meu pai: se me jogarem no buraco, tá louco de boa, já não vai servir para mais nada mesmo, o corpo. Amados, nós podíamos festejar. O que nós temos dia 1º hoje? O dia de todos os santos. Vocês sabem por que foi instituído os dias de todos os santos? Para todos os crentes cristãos. Não é só para os santos lá que eles fazem as imagens, é para cada um de vocês. Você tem que celebrar, porque é teu dia, faça festa. Você tem que celebrar a quarta quinta-feira do mês de novembro, porque é Thanksgiving, é dia de ação de graças. Mas nós continuamos nos apegando a algumas coisas que o diabo lançou como mentira, e nós achamos que ele está tão bonitinho, e continuamos fazendo. Satanás coloca coisas ruins, escancaradas para nós, e tomamos posse disso como cultural, e deixamos de dar valor ao que realmente precisa ser dado valor. Vamos comemorar as festas que o Senhor deixou como festas, e paremos de cultuar e festejar os enganos e as mentiras que Satanás tem colocado para nós, e que nós temos trazido como verdade para as nossas casas. Paremos de achar que a mentira ajuda, que nos livra de muitas coisas, que se não fosse ela não conseguíamos resolver alguns problemas. Não, amados, a mentira engana, atrapalha, cega, condena, traz desconfiança.
traz medo, traz insegurança. Nós podemos dizer isso de carteirinha, eu e Dimara. Toda vez que dá um problema de adultério, ou alguém que veio para um casamento e que foi traído no seu namoro, lá no meio, por uma mentira e coisa, lá no meio, a insegurança, o medo, o ciúme, voltam a brotar de uma maneira ferrenha. Amados, eu falei lá atrás, que a mentira é algo espiritual, e como algo espiritual, eu não posso querer criar leis como o STF e o Senado querem fazer. Eu tenho que me posicionar como homem, como mulher de fé, e me combater a mentira como espiritual. Se você não consegue parar de mentir, comece a jejuar, comece a ler a palavra, chame uma pessoa que está do teu lado e diga assim: toda vez que eu mentir, você me dá um cutucão, me dá um beliscão, para que aprenda a parar de fazer isso. Não adianta essas instituições querem fazer isso, porque é algo espiritual. A mentira sozinha, muitas vezes ela se faz verdade, e só é possível identificar a mentira através da verdade. Verdade chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso identificar a mentira. Os pastores não podem identificar a tua mentira, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Jesus veio exatamente para destruir as obras do diabo. Por isso, ele se apresenta como verdade. E ele garantiu que se nós confiarmos nele, ele nos libertaria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se limitem, porém, a ouvir somente a palavra, mas ponham-na em prática, como diz Tiago. Do contrário, se enganarão a si mesmos. Não adianta só falar da verdade, você tem que praticar a verdade. As pessoas muitas vezes constroem mentiras e têm dificuldade depois para desconstruir tudo isso. Cuidado, meus amados. Por quê? E às vezes elas constroem e elas nem querem desconstruir, porque desconstruir significa às vezes perder luxos, tornar-se pobre, perder o cônjuge, perder os filhos. Então às vezes eu continuo vivendo na mentira, perder alguns relacionamentos. Mas a mentira, ela só pode ser sarada, só pode ser revertida através da verdade. Eu vou pular aqui e vou lá no final dizer para vocês o seguinte: há 4 coisas que você pode fazer para vencer a mentira. Uma delas é: rejeite ela. No texto que nós lemos, no versículo 2, diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos, antes renunciemos os procedimentos vergonhosos e secretos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não usemos. 2, renove a sua mente e o seu coração todos os dias. Romanos 12 diz: não imitem a conduta deste mundo e os costumes dele, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Denunciem. 3, terceiro ponto: denunciem a mentira. Gálatas 2,14 diz assim: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se você sabe que a pessoa está mentindo, você pode ajudá-la. Denuncie, fale para ela que ela está mentindo.
não deixe ela levar a mentira dela adiante. Escolha sempre a verdade. Como eu disse antes, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu quero terminar, porque já passei 3 minutos do meu horário, com o seguinte versículo. Puder colocar para mim lá, Fábio, 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Pode passar o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Procure, meu amado, colocar esses 4 itens. Procure falar diante de você, praticá-los. Procure falar a verdade. Procure viver a verdade. Procure viver em verdade. Isso pode não te trazer grandes benefícios aqui na terra, como você espera, mas com certeza você vai acumular grandes riquezas nos céus diante de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês se levantassem, chamar o pastor Josué para estar. Nós vamos passar ao momento da ceia. Nós estamos num momento, num dia de ceia. A mentira, se a mentira faz parte da tua vida, aproveita esse momento antes de tomar, antes de participar da ceia. Eu não sei que tipo de mentira está acontecendo na tua vida, e se está acontecendo, não quero ser julgador aqui, e se está acontecendo, mas que você possa analisar-se a si mesmo, como disse Paulo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, para daí poder comer e beber. Analise-se. Eu não estou apontando daqui para vocês e dizer assim: você está mentindo, você está vivendo uma vida de mentira. Mas eu estou dizendo para você, Deus está te dando a oportunidade de restaurar essa aliança, e restaurar essa aliança com o Pai e com a eternidade. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que de uma maneira ou de outra ela vai encontrar os corações que precisam ouvi-la, que precisavam e precisam ouvi-la. Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não roube deles essa palavra, mas que a verdade permaneça, que tudo que foi trazido à luz nessa noite prevaleça, Senhor, prevaleça na vida dos meus irmãos, prevaleça nas vidas dos meus irmãos que estão aqui, que estão em casa, e os que vão escutar essa ministração posteriormente. Não deixe com que o inimigo roube deles essa oportunidade de viver a verdade, de viver em verdade, de viver contigo. Nós sabemos que só o Senhor pode transformar um mentiroso em uma pessoa que fala a verdade, e a verdade para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.